Bem, nós vamos falar sobre gravidez, parto e puerpério. Esses três eventos compõem um ciclo que a gente chama de ciclo gravídico puerperal. A gravidez é o momento evolutivo do ciclo, o parto é um momento resolutivo, ou seja, uma vez que ele se inicia, ele tem que se resolver, e o puerpério é o retorno da mulher à sua condição pré-gestacional, ou seja, um período involutivo. Então, evolui, resolve e involui. Bem, então quando a gente fala da gravidez, como é que nós vamos dar início, término e duração? Primeiro, a gente sempre vai medir a gravidez em semanas. O início mais palpável para a gente é o primeiro dia da última menstruação. É o evento mais fácil da gente ter em mãos. Não tem como saber qual foi o dia da concepção, muito menos quando foi o dia da ovulação de uma mulher. Mas eu consigo, na maioria dos casos, identificar o primeiro dia da última menstruação. Então, em semanas, a gente vai até 40 semanas ou 280 dias, com uma variação de 37 até 42 semanas. Passou de 42 semanas, a gente considera pós-termo. Antes de 37, a gente considera essa gravidez pré-termo, então, ou prematuro. Se a eliminação, né, ou a interrupção da gravidez acontece antes de 20, 22 semanas, você tem um abortamento. Então, frequentemente a gente vai ver em questão de prova, às vezes o aluno escreve, um abortamento ocorrido com 25 semanas. Não, 25 semanas já é um parto prematuro. A gente vai ter sempre o fim do período do abortamento em torno de 20 a 22 semanas, ou se o feto pesar mais do que 500 gramas. Em relação ainda a isso, a gente fecha com a viabilidade fetal. O feto é viável, considerado viável, a partir de 26 semanas. Embora essa não seja uma... Vocês vão ver que isso nem sempre vai ser tão fechado assim. Né? Com 24 semanas, a gente já tem alguns fetos que conseguem sobreviver, embora a qualidade de vida não seja grande. Agora, outra questão que é importante a gente fechar é em relação aos trimestres. Né? A gente tem aquela concepção errada de que um mês são 4 semanas. Na realidade, 4 semanas são 28 dias. E um mês tem 30 ou 31 dias. Então, 3 meses dificilmente vão fazer 12 semanas. Vai sempre sobrar um pouco mais e você vai ter algo em torno de 13 semanas. Então, 13 semanas, 26 semanas, e depois com 40 você tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. De uma forma geral, a gente evita falar em mês, porque é muito pouco específico. A gente vai sempre falar em semanas. Como é que é feito, então, o cálculo? Na realidade, os cálculos. O primeiro cálculo que é feito é o da idade gestacional. O cálculo é feito somando-se todos os dias, desde a data da última menstruação até o dia atual. Pega-se esse número, divide-se por 7 para ter um número em semanas, e o que sobrar são os dias além daquela semana. Por exemplo, se temos uma grávida que somou 215 dias, você vai dividir por 7, vai chegar a 30 semanas, vai sobrar 5, que na realidade são 5 dias que sobram. Então você tem uma idade gestacional de 30 semanas e 5 dias. A data provável do parto, ou provável data do parto, ela é obtida através de você acrescer a data da última menstruação de mais 9 meses, ou 10 ou 7 dias, de acordo com a escola alemã ou com a escola francesa. Tanto faz um quanto o outro. Pega-se a última menstruação, soma-se 9 meses, mais 7 dias ou mais 10 dias. Para efeito de prova de residência, muito dificilmente vão te dar as duas opções. Ou vai ser uma ou vai ser outra. Você sabe que você vai estar sempre desta forma. Lembrar sempre, como todo evento de saúde, né, a gestação é um fenômeno biopsicossocial. A grávida não é só um momento, né, biológico na vida de uma mulher. Ser grávida não é isso.
Ser grávida é estar inserida dentro de uma comunidade, é estar inserida dentro de uma família e com todas as vivências e nuances que aquela família ou sociedade tem a respeito da grávida. Vocês vão ver que uma mulher, a partir do momento que ela está grávida, ela é comemorada, ela é trabalhada dentro da sua família e da sua sociedade de uma forma diferente. Então, entender que esses fenômenos modificam muito a vivência da grávida. Uma grávida no Brasil tem uma vivência da gravidez diferente de uma grávida europeia ou de uma grávida no Oriente Médio ou na China, tá? Mas sempre dentro da inserção social que aquela sociedade ou aquele grupo vivencia. A gravidez é, então, uma crise vital. Se você for pensar, uma outra crise vital que existe na vida, adolescência, por exemplo, é um momento de adaptação, mudança de papel social. Tanto o papel dela de filha, como de mulher, às vezes de esposa, de irmã, tudo isso vai ser ressignificado a partir do momento em que ela fica grávida. As fases, então, como a gente disse, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, parto e puerpério. Lembrando que a gente já falou para vocês sobre o ciclo gravídico puerperal. Então, nada mais do que a gente fez foi dizer, a gente tem o primeiro trimestre da gravidez, segundo trimestre da gravidez, terceiro trimestre da gravidez e o parto puerpério. A evolução, a resolução e a involução. No primeiro trimestre, o momento que ela descobre estar grávida, mas as modificações corporais são muito pequenas. Ela começa a ter hipoglicemia, ela começa a ter mudanças de apetite, o perceber estar grávida muitas vezes está muito mais ligado a dizer, olha, eu fiz o exame, descobri que estou grávida, mas ainda não me sinto grávida. Muito frequentemente você vai ouvir uma gestante dizer, não caiu a ficha ainda. E sempre que pensar em gravidez, lembrar que os sentimentos são de dualidade. O querer e o não querer. Então, naquele momento, ela não sabe, eu queria essa gravidez, mas não agora. Não tinha certeza. Queria que fosse daqui a um tempo. Ou talvez não fosse com esse parceiro que eu queria ter meu filho. Mas ela está construindo essa vivência ainda. O feto é um feto completamente imaginário. Ele só existe no mundo das ideias. Embora ela veja, mesmo que ela veja no ultrassom, etc., ela ainda não sente essa gravidez como sendo algo palpável e real na vida dela. Já no segundo trimestre, você começa a ter a personificação do feto. Costumo dizer com frequência que o segundo trimestre é a lua de mel da gravidez. É o momento que você tem a personificação, ela começa a sentir que o feto está mexendo, as modificações corporais são mais evidentes, o abdômen começa a aparecer, né? O útero grávido começa a se mostrar, e aí a própria população, as próprias pessoas na rua, elas começam a chegar e dizer, olha, você está grávida, por favor, né? Passa aqui na frente, ou porque você está grávida e querem puxar papo. Né? Então, a grávida começa a aceitar melhor a ideia da gravidez e, muitas vezes, o pai, nesse momento, o parceiro, se aproxima dela e se aproxima da gravidez. É o momento em que o pai começa a ter um pouco mais de interesse que no primeiro momento não é tão evidente. Primeiro momento da gravidez, no primeiro trimestre, ele acaba sendo mais pessoal, né, para a mulher. Aqui, o feto passa a ser um evento social e mais reconhecido no dia a dia. O terceiro trimestre, então, é o momento onde a gravidez se torna mais pesada, tanto fisicamente quanto do ponto de vista psicológico.
ela começa a ter dificuldade para andar, começa a ter dificuldade para respirar, para achar posição para dormir, e com isso uma série de medos começam a tomar a vida dela. Ela começa a ter medo do parto, ela começa a ter medo do aleitamento, de não ter uma condição de dar atenção de uma forma suficientemente boa para essa maternidade. Tem uma diminuição do desejo sexual, né? E nessa fase começam a aparecer uma série de desejos e pesadelos e fantasias. Né? Ela começa a sonhar, ela sonha que roubaram o recém-nascido, ela sonha que o recém-nascido nasceu com alguma doença grave, que não querem contar para ela, que nasceu com uma deformidade, que nasceu com a cara da sogra, qualquer coisa assim, ela começa a achar que pode acontecer com o seu recém-nascido. Já o parto, aí sim a crise vital se estabelece. O parto é um rito de passagem. Essa foto remete a um filme maravilhoso do Roman Polanski, que é O Bebê de Rosemary. A Mia Farrow tem um tremendo papel aí, é espetacular, recomendo para todo mundo. Até porque, se vocês forem ver, vocês vão ver todas as fases que eu estou descrevendo aqui na gravidez no filme, como uma belíssima metáfora para isso. É um filme de suspense, né? Suspense barra terror, e que trabalha muito bem todos esses dados. É um momento de morte, é um momento de medo da morte, é um medo de ressignificação de toda uma vida. Mesmo que seja, mas já é o terceiro, o quarto parto, ela está no momento de morte e renascimento, como mãe de 2 para ser mãe de 3, como ser mãe dessa nova criatura. É uma dor que ela é muito mais do que física, ela também é uma dor emocional. No puerpério, então, quando o concepto já está palpável e saiu do mundo das ideias para vir para o mundo real, você tem uma redefinição de papéis muito grande. Então ela vai se redefinir como filha, como mãe, como esposa, como mulher, como profissional muitas vezes, como irmã, quantos forem os papéis sociais que essa mulher tiver. Então, o momento de contato, né, com o bebê, o momento de reconhecer este bebê, o choque entre bebê imaginário e bebê real, pode causar, e a mudança do foco de atenção também, né, ou seja, a família está toda prestando muito mais atenção no bebê, quando até então prestava atenção nela, essa sensação de esvaziamento e de tristeza pós-parto. Né? Vai ser uma depressão, né? Mas sim um blues, uma tristeza, né? Que a grávida sente, ela chora com muita facilidade, ela se sente vazia, ela se sente triste porque a condição dela mudou. Né? Ela tem muita ansiedade em cuidar do bebê e isso pode durar até 2 semanas. É um quadro chamado preocupação materna primária, a grávida passa por isso, foi descrito por um psiquiatra americano chamado Winnicott, e ele não tem nada a ver com psicose puerperal. A psicose puerperal é outra história, em que geralmente você tem uma paciente que tem um distúrbio psicótico e que apresenta um surto psicótico durante o pós-parto, mas não existe essa coisa de psicose puerperal como entidade nosológica definida por uma situação hormonal. Isso é uma grande besteira e não deve ser nem considerado. Quanto à bibliografia, professor Rezende, né, o Manual de Obstetrícia, de Obstetrícia Fundamental, quer dizer, do capítulo 1 ao 8 tem tudo que a gente vai falar aqui hoje. E, para terminar isso, lembrar para você que a obstetrícia lida com situações de vida muito especiais. Essa é uma frase do professor Fernando Magalhães,
com a qual eu gostaria de me despedir de vocês hoje.